Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Mais uma vez estamos reunidos aqui hoje, em nome de Jesus. Vamos pedir a Ele que envolva todos nós, que nos abençoe e nos proteja para a palestra de hoje. Os atendimentos na mesa também, a todos nós, né, na verdade, né? Que envolva todos nós com a luz de amor dEle, de misericórdia, e que tenhamos a proteção dEle, de Deus e dos nossos irmãos do plano espiritual. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais um dia, para mais um momento de doação, só que hoje um tanto quanto que especial. Nós estamos no mês de maio, e o mês de maio é o mês de Maria. No próximo domingo, nós comemoraremos o Dia das Mães. Se todos estão aqui hoje, o amor venceu. A mãe se fez presente. Então, eu convido a todos a fecharem os nossos olhos para que nós possamos fazer uma oração com muito amor. Vamos recordar as nossas mães para aqueles que as têm e para aqueles que não têm. Porque tudo nessa vida passa, mas o amor de mãe não. A única coisa que é incondicional é esse amor de mãe. Nós estamos vivendo um período de muita tristeza com os nossos irmãos no Sul. Todo mundo, quando é resgatado, eles agradecem a mãe. Ai, minha mãe. Então vamos todos juntos. Vamos fazer essa oração que o Jesus, que é filho, vamos fazer essa oração a todos os nossos irmãos que estão sofrendo. A todos os nossos irmãos que precisam de energia de amor. Levamos o nosso pensamento no alto e vamos pedir ao nosso Deus para acalentar o coração de cada um daqueles nossos irmãos e acalentar a nossa saudade da nossa mãe, aquela que já não está mais entre nós. Bom, nós vamos falar então da identidade dos espíritos. Nós já falamos na quarta passada, né? Na terça-feira passada. E agora aí nós pegamos algumas perguntas, né? A base de perguntas e respostas fica bem esclarecedor também, mas foram coisas que nós já vimos lá atrás, na terça-feira. Então, para quem não viu, vai ver agora de uma outra forma, e para quem já viu, serve para recapitular, né? Ó. E lembrando também que ele é bem esclarecedor. Bem. Durante a semana nós pudemos ouvir algumas perguntas e algumas dúvidas que surgiram. E essas respostas elas vieram agora simplesmente para casar naquelas dúvidas que apareceram. São as perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Por quais sinais podemos reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Pela sua linguagem, como distingues um estouvado de um homem sensato? Os espíritos superiores nunca se contradizem e só tratam de coisas boas. Só querem o bem, essa é a preocupação. Os espíritos inferiores estão denominados pelas ideias materiais. Suas manifestações se ressentem da sua ignorância e da sua imperfeição. Aí a gente vê bem claro, não tem outra forma da gente saber se o espírito é um espírito evoluído ou se não é, a não ser pela linguagem. Né? O espírito evoluído, ele sempre vai falar coisa boa, ele nunca vai ofender,
né? Ou falar palavras de baixo calão, por exemplo, sempre vai estar numa boa. Já o inferior não, ele fala ali que ele está ainda muito envolvido com a atmosfera material. Então ele ainda está envolvido com a matéria e com as paixões dele que ele tinha aqui também, né? Então o espírito que é inferior ele já não tem, a gente consegue ir conversando, até num começo ele pode até enganar a gente, aquele que está afim de enganar, ele pode até querer enganar e vai levando. Mas a partir do momento que você vai conversando, se uma hora ele vai escorregar e a gente vai acabar percebendo se é inferior ou não. Só dando um exemplo, eu tive a oportunidade de dialogar na mesa com uma freira. E a diferença é muito grande. A sutileza, a delicadeza, a forma amável com que ela conversa com a gente, claramente no espírito superior. É muito diferente. E é diferente para o médium também, que nós vamos falar no final. No final nós vamos falar, mas o médium também sente diferença. Muitos espíritos protetores se apresentam com nomes de santo ou de personagens conhecidos. O que devemos pensar disso? Todos os nomes de santos e de personagens conhecidos não bastariam para designar o protetor de cada criatura. São poucos os espíritos de nomes conhecidos na Terra. É por isso que quase sempre não dão os seus nomes. Mas na maioria das vezes quereis um nome. Então, para vos satisfazer, eles usam o de homens que conheceis e que respeitais. Aí a gente vai ver assim, ele fala, não dá para ser sempre um espírito protetor, um santo, né? Quantas pessoas tem na Terra? Aí não tem esse tanto de santo. Mas eles às vezes usam o nome de um santo, por exemplo, o camarada é da religião católica, ou a moça é da religião católica, então ele vai usar o nome do santo que vai estar mais familiarizado com ele. Então vai ser mais fácil o contato, né? Por exemplo, se é um judeu, ele não vai usar o nome de um santo, né? Ou vai usar um profeta lá atrás, um anjo Gabriel, igual a Maria, mãe de Jesus, né? Quando ela recebeu um espírito para avisar do nascimento de Jesus, quem é que veio? Anjo Gabriel. Aí você pega um muçulmano. Quem que vai vir, né, para um muçulmano? Não vai vir também um santo ou coisa assim. Então ele pega a pessoa que está mais afinada em determinada religião, ele vai por essa linha aí, né, pegar o nome de um santo. E às vezes é um católico, mas fala, pô, mas tem tanto católico, vai ter tanto santo assim também? Não. O que vai acontecer? Ele também, vamos dizer, o espírito, a hora que ele começa a evoluir, eles começam a ter mais ou menos o mesmo nível de pensamento, o conhecimento é meio que igual. Então, às vezes, por exemplo, falar Santo Agostinho, ele às vezes não pode ir lá atender, mas ele pode mandar um outro que é do mesmo nível dele, do mesmo patamar, que pensa igual e que vai dar o recado da mesma forma que ele daria também, entendeu? Então é muito igual isso. E nós temos aqui, quereis um nome, na maioria das vezes. Vocês não precisam querer um nome não, viu? Se ele não fala, você dá um nome para ele, igual eu fiz o meu. Eu simplesmente dei um nome para ele. Quando eu quero falar, eu chamo o nome dele. Eu contei a história do Divaldo aqui a semana passada. O Divaldo começou a psicografar mais ou menos em 1945, receber espíritos e tal. E aí depois desse, logo saiu o espírito que conversava com eles e entrou um outro espírito, que era a Joana de Ângeles. Mas quando foi em 1956, ele estava meio triste e ela nunca falou o nome dela para ele, né? Então ele estava tristonho, ela perguntou para ele qual era o problema dele. Ele começou a falar um monte de problema. E ela falou, qual é o seu maior problema? Ah, o meu maior problema é não saber o nome do meu guia. Aí ela falou assim, Divaldo, eu já disse que não sou teu guia, eu sou um espírito amigo. Mas já que você quer um nome, então pode me chamar de Joana. Ele falou, ela percebeu que ele ficou meio assim, né, com o nome e tal. Ela falou, o que foi, não gostou do nome? Não, gostei, senhora, mas eu queria um nome mais sonoro. Falou, tá bem, então me chame Joana de Ângeles. Aí ele vai perguntar, mas esse é seu nome mesmo? Ou é o seu pseudônimo? Quer dizer, aí já estava, né? Ela falou, querias um nome, aí tens, né? Então, assim, às vezes ele queria um nome, a pessoa quer um nome, então tudo bem, eles vão dar um nome. Mas no caso de Joana de Ângeles, não era o nome dela, ela não foi Joana de Ângeles. Ela foi Joana de Cusa, talvez Santa Clara, ela tenha sido também, né? Juana de Jesus, acho que era lá do México, Joana Angélica aqui no Brasil, mas Joana de Ângeles não. Então ela pôs o nome Joana de Ângeles. E tá aí, então teve um
um nome, né? Divaldo queria um nome, teve um nome. Isso aí a gente pode comparar com a passagem de Kardec. Ele queria saber o nome do espírito protetor dele. E aí ele simplesmente falou: para o vosso conhecimento, sois o espírito da verdade. E ele falou: não, mas eu quero saber. Então, já está sabendo. Para você, eu sou o seu espírito da verdade. Para ti, chamar-me-eis a verdade, ele fala. Bem assim. Assim, quando o espírito protetor se apresenta, como São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o espírito ou a alma do apóstolo desse nome? Aliás, quanto mais um espírito é elevado, mais se multiplica o seu poder de radiação. Sabeis que um espírito protetor de ordem superior pode tutelar centenas de encarnados. Eu coloquei uma foto mais ou menos para tentar identificar como é que é. Ele consegue mesmo se irradiar para várias pessoas, né? Então ele pode contatar várias pessoas. Bezerra de Menezes vai, por exemplo, se manifestar. Mas ele vai nesse centro, naquele, todo mundo começa às 8 horas da noite, como é que vai fazer? Ele está sempre no mesmo, em vários lugares ao mesmo tempo, é isso aqui, ó. A mentalidade dele se irradia para vários outros lugares, né? Então o espírito superior tem essa possibilidade de fazer isso daí. Então por isso que ele pode tutelar centenas de encarnados, né? Por isso que a frase, fazer o bem sem olhar a quem, ele já faz o bem. Se está fazendo o bem, ele pode irradiar. É isso aí. Por que os espíritos comunicantes tomam com tanta frequência nomes de santos? Identificam-se com os hábitos daqueles a quem se dirigem. Tomam os nomes mais aptos e melhor impressionar o homem, de acordo com as crenças destes. Pensais então que no mundo dos espíritos superiores só existem aqueles que conheceste na terra como capazes de vos instruir? Sois de tal modo levados a vós tomar por tipos universais que acreditais nada haver além de vosso mundo. Assemelhai-vos do fato aos selvagens que nunca saíram de sua ilha e pensam que o mundo não vai além dela. A primeira parte ali nós já conversamos, né? E ele se dirige com os nomes mais aptos, né? De acordo com a religião da pessoa e tal. Eu quero comentar a segunda parte. Pensais que no mundo dos espíritos superiores só existem aqueles que conhecestes na terra como capazes de vos instruir? Conhecestes na terra. Quer dizer, então vem de outros lugares também. Aí nós vamos pegar a Revista Espírita de 1858. É de março ou de abril? Acho que é de abril. Tem um espírito lá, Bernard Palissy, e o Kardec fez uma entrevista com ele. E lá nas tantas, lá no meio do caminho, pergunta 30, 31, ele é de Júpiter, esse Bernard Palissy. Aí ele quer saber, o Kardec, o que os homens fazem em Júpiter? São tantas coisas, né? Mas o principal, o que é? Como lá todo mundo é evoluído, não tem muitos problemas, então eles vão nesses planetas inferiores ainda, para poder fazer que a gente persevere no bem. E aí ele fala assim, ainda que é o que a gente chama de espírito superior ou protetor nosso, que encaminha a gente que faz a gente persistir no caminho do bem, né? Então é isso. Então espíritos de outros planetas também vêm assessorar a gente, né? Então ele fala, por isso que ele fala ali, ó, não é só na Terra. E ele fala, assemelháveis aos ossos selvagens, que nunca saíram da sua ilha e pensam que o mundo não vai além dela. Ou seja, só existe espírito aqui na Terra? Não. O universo inteiro está cheio deles, né? É isso que ele está falando aí. Compreendemos que seja assim quando se trata de ensinamento sério. Mas como os espíritos elevados permitem a espíritos de baixa classe usarem nomes respeitáveis para semear o erro através de máximas muitas vezes perversas. Não é com a sua permissão que o fazem. Isto não acontece também entre vós? Os que assim enganam serão punidos. Ficai certos disso, e a punição será proporcional à gravidade da impostura. Aliás, se não fosseis imperfeitos, só tereis espíritos bons ao vosso redor. Se sois enganados, não o deveis senão a vós mesmos.
Deus o permite para provar a vossa perseverança e o vosso discernimento, para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é porque não estáis suficientemente elevados e necessitais ainda das lições da experiência. Aí nós vamos citar um exemplo, mas não vou falar exemplo de espírito, não. Aí nós vamos falar do Chico, que foi enganado já. Não por espírito, por gente encarnada. Vocês lembram no filme dele, apareceu 2 repórteres lá, Luiz Masson e o outro não vou lembrar agora, Davi Nasser. E eles se passaram por estrangeiro, que vieram fazer uma entrevista com o Chico, fizeram tudo lá, saiu na revista Cruzeiro, um monte de foto do Chico. E o Chico ficou desapontado com aquilo, né? E ele comentou com o Emmanuel, né? Foi, você permitiu. Ele falou, eu não, a vaidade permitiu. Quer dizer, até o Chico, né? A gente não está falando de espírito, mas é a mesma coisa, o espírito desencarnado e o encarnado. Então o pessoal estava encarnado e tentou enganar o Chico, né? Tentou não, né? Fez essa enganação. Mas assim, foi uma coisa que foi usado para ele poder aprender também, né? Aprender a lidar com a maldade, com a malícia. Porque se a pessoa for só puritana, ele vai entrar em um monte de cria, né? Então tem que saber o outro lado também para poder conviver e aprender com ele. Os espíritos que induzem ao erro estão sempre conscientes do que fazem? Não. Há espíritos bons, mais ignorantes. Podem enganar-se de boa fé. Quando tomam consciência da sua falta de capacidade, eles a reconhecem e só dizem o que sabem. Ao dar uma falsa comunicação, o espírito sempre o faz com má intenção? Não. Se for um espírito leviano, apenas se diverte a mistificar, sem outra finalidade. A de baixo aí tá claro, né? Se for um espírito leviano, ele vai se divertir. Mas a parte de cima, que os espíritos induzem ao erro, são sempre conscientes do que fazem? Não. Há espíritos bons, mas ignorantes, que não conhecem tudo, né? São bons, mas não conhecem tudo. E aí nós vamos pegar um exemplo também na Revista Espírita de 1868. E também está no livro da Gênese, no último capítulo da Gênese, essa mensagem. De um médico, o sobrenome era Pereira. Parente seu. Eu não lembro o primeiro nome dele. Mas era Pereira o sobrenome. Ele era da Colômbia, de Bogotá. E daí ele estava preocupado com as plantações, que tinha praga, não sei o que tem, não sei o que lá. E daí ele convocou o espírito do irmão dele. O espírito do irmão dele já era desencarnado. Genaro Pereira era o espírito esse. Genaro era o espírito. E Inácio Pereira era o médico que estava encarnado. O irmão, o Genaro. E o Genaro falou para ele o seguinte, ele achou que era por causa dos cometas, né? O Genaro falou, não, é por causa do planeta Júpiter que se aproxima de 40 em 40 anos. Vai dar uma pesquisada melhor, eu não sei exatamente direito, mas vai pesquisar melhor. E ele começou a pesquisar lá atrás mesmo e viu que há 40 anos atrás aconteceram algumas coisas e tal. E aí ele mandou uma carta para o Kardec, lá para a Sociedade Espírita de Paris, né? Para poder falar sobre esse assunto e tal. E daí o Kardec convocou um espírito lá que chama Arago, Jean-Dominique Arago. E esse Arago era um astrônomo, assim, na França, muito bom. Era astrônomo, foi político, né? Ele era um camarada bem culto. E conhecia muito de astronomia. Aí ele começou a falar, isso é uma mensagem muito legal que está no último capítulo da Gênese lá. Ele começa a falar de toda a interferência que tem em tudo. O planeta que interfere no outro planeta, o sistema solar que interfere em outro, a constelação que interfere aqui, a galáxia tal que interfere. Então tudo está interligado e tudo interfere. E ele falou que a gente não consegue ver o todo, né? Porque às vezes acontecem milhões de anos essas coisas, né? Então ele vai relatando tudo e fala que tem relacionamento, sim. E até as convulsões sociais de tempos em tempos que acontecem, tudo tem relacionamento com essa movimentação toda do universo, né? Agora vai complicar. Por que Deus permite que os espíritos maus se comuniquem e digam coisas más? Tranquilo. Mesmo que há de pior, traz o ensinamento. Cabe a vós saber tirá-lo. É necessário que haja comunicação de toda espécie para vos ensinar a distinguir os espíritos bons dos maus e para que vos sirvam de espelho. É isso aí. Isso é um aprendizado contínuo, melhoria contínua até nesse ponto. Porque se só falassem coisas boas, nós não estaríamos aqui.
Não, a gente ficaria meio só de um lado do negócio, tem que saber do outro lado. Mas aí também tem outro negócio, né? Pegar o livro Mecanismo da Mediunidade, o capítulo 27, Mediunidade Transviada, que chama. Isso é justamente ao contrário. É o médium que está abusando do espírito. Né? O médium abusa e assedia o espírito. Aí eles recebem, 2 médiuns recebem o espírito, e aí as pessoas querem saber a respeito de riqueza, de trabalho, de não sei o quê. Quer dizer, os espíritos foram escravizados pelos médiuns, né? Então tem os dois lados da moeda aí sempre, né? Então por que Deus permite que o coitado do espírito também sofra com esses médiuns? Os espíritos podem sugerir desconfianças injustas contra certas pessoas, por meio de comunicações escritas, e separar amigos? Os espíritos perversos e invejosos podem praticar os males que os homens praticam. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados quando censuram. Nada dizem de mal. Advertem com jeito. Se quiseres que 2 pessoas, no próprio interesse delas, deixem de ver-se, provocarão incidentes que as separem de maneira natural. Uma linguagem que semeia discórdia e desconfiança provém sempre de um espírito mau, seja qual for o nome de que se sirva. Das comunicações espíritas, aceitai somente o que for bom, grande, belo, racional e o que a vossa consciência aprove. A gente viu lá já que, por exemplo, Deus permite que o espírito mal fala, mas às vezes a gente pode tirar alguma coisa de boa que o espírito mal fala. Só que você não pode fechar os olhos e aceitar tudo que ele fala, né? Então a gente tem que analisar, né? Ver o que serve e o que não serve. E aqui a gente está bem claro, né? Aquele espírito que vem para provocar uma discórdia de um amigo, por exemplo, esquece que não é espírito superior, né? Nem dá bola. Os espíritos superiores poderiam impedir os maus de tornarem nomes falsos? Certamente que o podem, mas quanto piores são os espíritos, mais teimosos e frequentemente resistem às determinações. Convém saber que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que por outras, e quando julgam necessário, sabem preservá-las da mentira. Contra essas pessoas, os mistificadores são impotentes. Por que será que tem espírito que os espíritos superiores, vamos dizer, se interessam mais para umas pessoas do que para outras pessoas? É porque algumas pessoas, eles são superiores, vão dar uma orientação, alguma coisa, uma intuição que ele vai passar, e a pessoa não escuta. Então chega uma hora que ele fala, não escuta nada do que a gente fala, ele vai dar atenção para aquele que escuta, aquele que pratica, aquele que faz oração, aquele que anda num caminho correto. Então esse daí, ele tem preferência, obviamente, porque está escutando as orientações, né? Há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, que se contentam mais com palavras do que com ideias, que chegam mesmo a tomar ideias falsas e vulgares por sublimes. Como essas pessoas inaptas para julgar os homens podem julgar os espíritos? Quando são bastante modestas para reconhecer a sua insuficiência, não confiam em si mesmos. Quando, por orgulho, se julgam mais capazes do que são, pagam pela sua tola vaidade. Os espíritos mistificadores sabem a quem se dirigem, a pessoas simples e pouco instruídas que são mais difíceis de enganar do que as espertas e sabidas. Agradando o amor próprio, eles fazem dos homens o que querem. É isso aí. Tem espírito que chega, nossa, você é um médium muito bom, mas você é isso, você é aquilo, e o médium se encher de, né? Um espírito bom jamais vai falar desse jeito. Ele vai elogiar, mas assim, muito prudentemente, né? Não com muita ênfase e tal. Então aí ele pega pelo amor próprio do médium, né? Então o médium precisa ter muito cuidado quanto a essa questão aí. Ele pode achar que sabe tudo,
ele tem que tomar muito cuidado, porque ele pode saber tudo, mas lá do outro lado tem espíritos muito, mas muito inteligentes também e muito maliciosos que, se quiser envolver, vai conseguir envolver tranquilamente, né? Muitos médiuns reconhecem os espíritos bons e maus pela sensação agradável e penosa, ou penosa, que experimentam a sua aproximação. Perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva ou mal-estar, enfim, são sempre indícios da natureza má dos espíritos manifestantes? O médium experimenta as sensações do espírito em que se encontra. O espírito manifestante, quando o espírito é feliz, seu estado é tranquilo, calmo. Quando é infeliz, é agitado, febril. E essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. Aliás, é assim com o homem na Terra. Aquele que é bom mostra-se calmo e tranquilo. Aquele que é mau está sempre agitado. Aquilo que o João falou no começo, né, quando ele estava com diálogo com o espírito que era uma freira, né, isso? Então o diálogo é diferente, a gente vê que é diferente. E o médium sente diferente também. Às vezes, né, tem muito médium aqui que está acostumado a atender esses espíritos sofredores, né? Não só em espírito vingativo, tem uns que vêm aí com espírito de vingança, querendo vingança por maldade que fizeram com ele, alguma coisa assim, mas tem aqueles que também estão perdidos, coitado, que não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, é esse tipo de situações. E de acordo com a vibração que o espírito tem, o médium sente tudo isso, né? Sente que ele está com raiva, sente coração disparado, dor de cabeça, e lá vai uma série de outras coisas, né? Então ele consegue sentir toda essa interferência, toda essa vibração do espírito é passado. E quando é um espírito de luz, que não tem problema, muito pelo contrário, aí é uma sensação muito boa, né? O médium fica bem tranquilo e às vezes até assusta. Nossa, que diferente foi isso. Quer dizer, diferente porque é um outro tipo de energia que ele estava experimentando, né? E muitas vezes também vale para o médium que está na agitação, que está naquela sensação ruim, e ele recebe um espírito, e o espírito começa a sentir essa vibração dele também. Ou, se ele está naquela sensação ruim, o espírito, né, está na sensação ruim, é a mesma do médium, aí o médium se dá bem com ele, porque o médium também tem a mesma vibração, então está tudo certo. As observações. Há médiuns de maior ou menor impressionabilidade. E por isso, não se pode considerar a agitação como regra absoluta. Nisto, como em tudo, devemos levar em conta as circunstâncias. A natureza penosa e desagradável da sensação é produzida pelo contraste, pois se o espírito do médium simpatizar com o espírito mau que se manifestar, será pouco ou nada afetado por esse. É isso aí. Bom, semana que vem nós vamos falar sobre evocações. É um negócio grande também, né, João? Vai falar. Esse assunto das evocações, nós teremos que fazer muita calma, porque existem muitas pessoas que querem evocar alguns espíritos. Muitas das vezes, ele quer evocar espíritos familiares, espíritos que são entes queridos. E na maioria das vezes, ele se perde e começa a evocar o mal, evocar os zombeteiros da vida que se passam por aquele espírito que ele quer invocar. Isso nós vamos falar semana que vem. É um assunto bem complicado e bem complexo também. Bom, vamos então para a segunda parte, gente. Nessa segunda parte, a gente pede a todos vocês que fiquem em oração pelos irmãos que vão ser recebidos na mesa, para que eles possam ser confortados, achar o caminho deles, tenha paz no coração. E também algum familiar de vocês que tem algum problema, algum conhecido, vocês podem mentalizar eles na sala de passe, para que eles recebam energia aqui, né, diretamente lá para eles. Então, todos nós nesse momento somos instrumentos aqui, né, de auxílio. Então, é só ver aquele que precisa, que vocês conhecem, mentaliza eles, ou também mentaliza os nossos irmãos que vão ser recebidos na mesa, tá bem? Obrigado. Olha, gente, tem uma passagem muito boa para tudo isso que a gente falou aqui, a conhecer a identidade, o espírito. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Primeiro versículo já.
Ele fala assim: amados, não creiais em todo espírito, antes veja se ele vem de Deus. Então isso aí arredonda tudo aquilo, não dá para crer em nenhum deles. Eles vêm, às vezes se passando por um espírito superior, pode até ser, mas também pode não ser, né? Então assim, a gente precisa também tomar muito cuidado. Então o que ele fala é: não creiais, é isso aí, você não pode acreditar em tudo. Assim como o Roberto falou, o João falou, na semana que vem nós vamos falar de evocações, né? Às vezes a gente quer que a familiar da gente venha falar com a gente, né? É o que mais se espera, né? Então assim, a gente tem meios de saber se é ele ou não, dependendo do que ele fala, como ele fala. Olha, tô com fulano aqui, tô com cicrano. Às vezes ele fala: a avó não sei o que, o avô tal tá me ajudando. Então pelo nome dos familiares você deduz, fala: não, realmente é, né? Então não dá pra gente acreditar, né, que seja de fato, né? Eu já vi muita psicografia, na internet tem um punhado aí, se vocês quiserem ver também, que é bem interessante para ver a identidade dos espíritos, né? Como é que eles se apresentam quando de fato são aqueles espíritos familiares, aqueles familiares que se foram, né? Então eles dão muitos detalhes, assim, que uma vez eu vi um engraçado e o pai dela era muito brincalhão, então você viu o jeito que ele falava, assim, e eles identificaram que era ele mesmo pelo jeitão dele, né? O que ele falava, o que ele brincava, que ali não era legal onde ele estava, porque não tinha um pagode, não tinha um churrasquinho, não sei o que, ele era assim. Aí ele falou onde ele tinha sido enterrado, o túmulo que ele estava, a carteira de RG dele, o número, essas coisas todas. Por quê? Porque tudo que aconteceu ela teve certeza que era o pai dela, né? Deu o número do documento, deu onde estava enterrado, o cemitério e tudo mais, como é que fala, o jazigo, o número. Então, assim, é muito convincente, né? Então, agora, tem casos que não, tem casos que a pessoa vê e fica meio assim, duvidosa, mas esses casos que tem na internet, que eu já acompanhei, eu não lembro o nome do médium, acho, não lembro. Eu sei que, assim, tem bastante casos. Mayra Rocha, que é de Brasília, essa menina é muito boa também, ela vê os espíritos, ouve, e ela começa a dar detalhe pro familiar. Às vezes ela tá indo no lugar e os espíritos estão querendo que ela dá recado pro familiar: ó, meu pai tá aqui, minha mãe, não sei o quê. Aí ela fica doidinha, né, dando um recado pro povo, né? E aí ela começa a discutir: nossa, ele tem um cabelo bonito, né, um cabelo assim, assim, assim. E a familiar confirmando todos os detalhes que ela fala, que ela vê, né? Então ela, além dela ver, ela tem uma evidência com eles, tem a escrita também, né? Então assim, são coisas que é inegável, que a gente consegue ver e falar: não, de fato é. Né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes a pessoa chega muito fragilizada, né? E numa dessas, às vezes ele pode ser enganado, né? Ele pode chegar uma pessoa que tenha má índole, por exemplo, ou um médium que tenha uma má índole, e enganar ele, e o coitado vai saber o que pode acontecer também, né? Então assim, por fim, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, né? Veja todos os espíritos, não criais em todos eles, veja primeiro se é de Deus. É isso daí. E é isso aí, boa noite, vamos para casa, que Jesus nos acompanhe e vamos na paz do nosso Senhor também. Obrigado.